E vamos voltando aqui pela TV Horizonte, né? Olha aí, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer, Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas, e se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Imescar você encontra em todas as farmácias do Brasil. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, vamos ouvir o doutor Alain? Só se for agora, porque o doutor Alain, gente, está falando desde março que as doenças cardiovasculares merecem uma atenção maior aí com relação à pandemia. E agora saiu uma pesquisa que foi divulgada aí pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos assisti-lo? Vamos lá. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Si. É exatamente isso. Uma pesquisa recente, realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, demonstrou um aumento das mortes por doenças cardiovasculares em 31% durante o período aí dessa pandemia do coronavírus. E isso tem vários motivos que, inclusive, a gente já vem falando sobre eles há muito tempo. Essa pesquisa só veio para confirmar aquilo que a gente já vinha falando. Primeiro, que o coronavírus ele tem uma atração ali pelo coração, ele ataca muito o coração, então ele por si só já aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de inflamações cardíacas, o risco de AVC, de embolia pulmonar e várias outras comorbidades. E mais do que isso, até pelo medo do coronavírus, os pacientes têm ficado mais em casa, que é bom, porém não têm feito atividade física e, em muitos casos, não têm feito o controle adequado das suas doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. E isso acaba levando a um pior controle dessas doenças e aumentando também o risco de infarto e o risco de AVC. E mais uma coisa também que a gente não pode esquecer é que até por esse medo muito grande do coronavírus, às vezes o paciente sente uma dor no peito, sente algum sintoma relacionado ao coração em casa e fica com medo de procurar urgência, de procurar emergência para não ter contato ali com o coronavírus. Porém, nisso acaba que nós aumentamos muito as mortes por infarto, as mortes por doença cardiovascular no paciente em casa, porque esse paciente fica com medo de ir a uma urgência, uma emergência para não pegar o coronavírus e acaba morrendo em casa de infarto, por exemplo, sem ter uma assistência adequada ali. Então, eu acho que isso é de suma importância, a gente orientar os pacientes que têm sim que fazer o controle de suas doenças crônicas e que se sentir alguma coisa, tem que procurar o médico. Hoje a gente tem, por exemplo, a telemedicina, que ajuda muito nessa parte aí, que pode pegar uma orientação com o médico ali e ver se ele vai poder, se ele vai precisar procurar um pronto atendimento ou não. Então isso é uma ferramenta a mais, a telemedicina pode ajudar a gente muito nesse caso aí. Tá bom, gente? Um grande abraço e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Beleza, doutor Alain? O prazer é nosso, né, Patrícia? Um grande abraço, né? O verdade. doutor Alain sempre com informações precisas. Ô, Patrícia, a Folha de São Paulo fez um levantamento do mandato do presidente Bolsonaro quando ele era deputado federal. E mostrou uma coisa assim incrível. 356 trocas no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Um troca-troca. Troca-troca. Por exemplo, tem um cara lá que trabalha com ele lá no cargo X, ganha R$ 1.500. De repente, ele demite o cara de R$ 1.500 e dá ao cara um salário de 10 mil no gabinete. Uma promoção. Uma promoção. O cara fica 3 meses, depois ele demite o cara daquele coisa e volta ele para os R$ 1.000 e poucos reais outra vez. Isso aconteceu com a tal de Val, a Val, que nunca foi no Congresso Nacional, que sempre foi funcionário do gabinete dele, que vende açaí lá no interior do Rio de Janeiro, lá na beira da praia, no interior do Rio, e que só essa Val, ela fez 26, eles mudaram o cargo dela 26 vezes. Então, o que está cheirando é que esse negócio de rachadinha vem desde o presidente Bolsonaro, quando ele era deputado
federal. Que situação, né, Acirantão? Então, olha aqui, gente, não diga dessa água não beberei. Sabe por que a imprensa fica esmiscuindo, né, procurando coisas do Bolsonaro? Porque ele foi eleito dizendo que era contra tudo isso. Contra a corrupção. Contra a corrupção, ele foi eleito, contra tudo isso. baseado Né? aí. Tem um cheque desse Fabrício Queiroz de R$24 mil que ele passou para hoje primeira-dama, né, Michele Bolsonaro. Não é verdade? Então, quer dizer, por isso que o presidente Bolsonaro está calado nos últimos tempos. Depois que o Queiroz foi preso, né? Esse Fabrício deve saber coisas do arco da velha, né? Olha, ontem eu tive a oportunidade de assistir a uma entrevista exclusiva que foi concedida ao Cabrini, ao repórter Cabrini. Sabe quem foi? O advogado Frederico Wassaf, que é aí o advogado da família Bolsonaro que se demitiu. Ele está desesperado. Até o dia que o Fabrício Queiroz, ele ia para o Palácio do Planalto, sair de lá, eu sou advogado da família Bolsonaro e tal, não sei o quê. O dia que o Fabrício Queiroz foi preso, a família Bolsonaro não quis saber dele mais. Ele levou o Cabrini até o sítio lá em Atibaia, onde o Fabrício Queiroz foi encontrado. E aí ele tenta enxugar gelo, Acirantão. Ele fica se explicando e tudo, ele teme pela vida dele, ele acha que ele corre risco de morrer, né? Porque ele sabe demais. E aí vamos ver o que vai dar. Eu estou doida para ter acesso aí à delação do Fabrício Queiroz. Na verdade, esse advogado, esse Frederico Wassaf, ele, na verdade, é o seguinte, ele está magoado com a família Bolsonaro. Ele está. Porque logo que o Fabrício Queiroz foi preso na casa dele, estava lá já há bem tempo escondido lá, ele se comprometeu, não é verdade? Muito. Não é incomum um advogado, principalmente na área criminal, um advogado esconder o réu, não? Né? Esconder o assassino. Isso é muito comum. Ele começa a entrevista falando isso. O advogado, ele normalmente, ele esconde o assassino e depois o apresenta. Mas vai com ele, aí sai fora do flagrante, aquelas coisas todas que o direito permite. Entendeu? Porque ele admite que o domicílio do advogado é inviolável. Então ele usa essa tese para justificar por que ele fez isso. Só que, né, aí, quando aconteceu, o Fabrício Queiroz foi descoberto na casa dele e foi tirado de lá, né, com a imprensa toda, né, destacando o fato, ele ficou em maus lençóis. E aí a família Bolsonaro quis livrar-se dele rapidamente. Você não é mais, já tirou ele das coisas da família Bolsonaro. E o cara ficou, hoje ele está magoado com a família Bolsonaro. Olha, uma pessoa que sabe muito. Que sabe muito, né? Magoada e rejeitada e traída. Isso tudo que ele está fazendo, essas entrevistas, tudo isso, sabe o que é? É para mostrar que ele sabe muito. É estratégia. Se ele falar... É para mandar o recado. Mandar o recado. Olha, ele está mandando não sumir, recado. não. E ele promete que ele vai ajuizar ações aí contra todos os jornalistas que falaram dele, viu? Pois é, mas eu acho que verdadeiramente ele tem culpa no cartório, porque, não é verdade? Então, por isso que está esse silêncio sepulcral, né? Agora, por exemplo, nós estamos aí à beira de escolher um novo ministro da Educação. O ministro da Educação tem que passar pelo crivo dos filhos do Bolsonaro. É um absurdo, né? Pela área ideológica, não sei, pelo amor de Deus. Aliás, você está falando em ministro da Educação, a nossa tecnologia não param. E as redes sociais, assim, estão bombando. Eles criaram o selo de veracidade Decotelli. É isso aí. Patrícia, vamos embora? Vamos embora. Amanhã até amanhã. Gratidão e alegria, Um abraço para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.